cova dos leões que jogaram Daniel. Durante uma noite, à beira da morte ficou. Mas Deus mandou seu anjo ali para fechar a boca dos leões. E ao sincero Daniel, nada aconteceu. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está sintonizado com esta palavra. Deus abençoe a sua vida preciosa. Queremos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você nesta hora. E vamos ler Daniel capítulo 6, versículos de 16 a 24. A palavra de Deus diz assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam os ossos. Que Deus nos abençoe. Meus queridos e amados ouvintes, Deus não cria as crises. As crises são sempre consequências das atitudes do homem. Por isso Deus não as impede, mas Deus, através dos cascalhos da dor provocada pelas crises, Deus garimpa e burila as suas joias para brilharem no seu reino. Daniel é um claro exemplo disto. Daniel, uma rara joia de Deus, burilada em meio à crise provocada e criada pelo próprio reino de Judá. O reino de Judá fora destruído pelo Império Babilônico. O Império invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo para o cativeiro, deixando apenas alguns camponeses para cultivarem a terra, gerarem recursos e proventos para o império. Porém, a elite, principalmente os jovens príncipes, foram levados para o exílio a fim de destruir com isso todo o futuro político de Judá. E em meio a esses jovens príncipes de Judá estava Daniel. Daniel foi para o exílio e toda a sua formação se desenvolveu no exílio. Porém, Daniel propôs no seu coração jamais trair a sua fé, jamais trair o seu Deus. Lá eles foram os jovens príncipes, inclusive Daniel, doutrinados para
servirem os deuses e o império babilônico. Porém, Daniel propôs no seu coração jamais mudar a fé e confiança no Deus que ele aprendera a amar e a crer de todo o seu coração. Para ele, Deus estava acima de todos os impérios, por isso Daniel nunca deixou, mesmo longe do templo, longe dos seus líderes e sacerdotes que ministravam a fé ao seu coração, ele jamais deixou de servir a Deus, jamais deixou de ter comunhão íntima e pessoal com Deus, jamais deixou de cultivar e viver no seu coração os princípios da lei de Deus que ele aprendera ainda no seu tempo de criança. Passaram 70 anos, o Império Babilônico caiu, o Império Medo-Persa se levantou no lugar. Ciro libertou então os judeus para que voltassem, reconstruíssem Jerusalém, reconstruíssem o templo. Daniel continuara lá no cativeiro por ser ele um dos líderes políticos muito querido do imperador. Então, o imperador não pôde abrir mão de Daniel porque era um homem de absoluta confiança dele. Agora, Ciro também se vai, entra Dario, um rei medo-persa, um imperador, e faz uma reestruturação política em todo o império. E nessa reestruturação, ou nessa reforma política, ele coloca 120 governadores espalhados nas mais diversas províncias do império e coloca 3 presidentes para administrarem esses 120 governadores. Daniel era um desses 3 presidentes e cotado para ser o principal presidente em todo o império. E essa confiança absoluta do rei em Daniel despertara a inveja e o ódio dos seus inimigos políticos, que intentaram, por isso, para eliminar Daniel da situação, tentaram matá-lo. Mas não podiam achar nenhuma ocasião a não ser criar uma situação em relação à sua fé, e assim o fizeram. Criaram uma lei que durante um espaço de 30 dias ninguém pudesse fazer nenhum tipo de petição a nenhum dos deuses e nem petição alguma a nenhum tipo de homem, a não ser ao rei por aquele espaço de 30 dias. E o rei, entendendo que estava sendo honrado pelos seus governadores, então assinou essa lei. E, portanto, essa lei era uma arapuca para que nela Daniel então fosse enquadrado, porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Eles sabiam que Daniel não abria mão de sua fé no Deus vivo, no Deus criador de todas as coisas, no Deus do seu povo de Israel. Então, quando o rei assinou essa lei, eles já ficaram de olho em Daniel. E Daniel foi para o seu quarto orar, como de costume. A Bíblia diz que Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia, ajoelhado, olhando para as janelas que davam para as bandas da sua Jerusalém. Jerusalém que estava distante a mais de 1000 quilômetros de onde ele estava no exílio, mas ele jamais esquecera da cidade de Deus, da cidade onde ele aprendera a amar e glorificar o Deus eterno. Então lá eles flagraram Daniel orando e levaram ao rei. Ó rei, nós fizemos uma lei e o Senhor assinou, e a lei dos medos persas não pode ser revogada. E o Senhor assinou essa lei que ninguém deveria fazer nenhum tipo de pedido a nenhum Deus e a nenhum homem, a não ser a ti, ó rei. Porém, Daniel não fez caso de ti, traiu a sua confiança, estava orando ao seu Deus. E o rei, muito penalizado porque amava Daniel, Daniel era o seu homem de confiança e cotado para ser o principal no seu reino, mesmo querendo, não teve outra opção a não ser jogar Daniel na cova dos leões, conforme a lei que ele tinha acabado de assinar. E a cova dos leões era um local
onde tinha uma jaula com um túnel que dava para um porão. E nesse porão lá em cima tinha um alçapão, a boca do porão, por onde os leões eram alimentados com os corpos das pessoas condenadas à morte como inimigos do império. E agora Daniel está enquadrado como um dos inimigos do império porque quebraram uma lei criada exatamente para condená-lo à morte. E o rei não pôde fazer outra coisa a não ser jogar o seu querido Daniel, homem de confiança, na cova dos leões. Daniel, a essa altura, já era um homem de mais ou menos 80 para 90 anos, lembrando de que ele fora mocinho para lá e já tinha passado mais de 70 anos de exílio, seu povo tinha sido liberto, o Império Babilônico caiu, o Império Medo-Persa se levantou, e ele, na altura dos seus 80 e poucos anos, fiel a Deus, sem nunca vacilar na sua fé, sem nunca trair o seu rei, agora está condenado à morte. E para lá, então, o rei teve que levar Daniel. Daniel, então, foi lançado na cova dos leões. E o rei, quando jogou Daniel na cova dos leões, o rei ainda se lembrou: olha, Daniel, que o teu Deus, a quem serves continuamente, possa te livrar da boca dos leões. Lançou Daniel, selou a boca da cova com o seu anel, com o anel dos seus ministros, para que ninguém pudesse mudar essa sentença, e por causa disso o rei também perdeu seu sono, porque ele amava Daniel. O rei entrou em jejum da sua forma, na sua crença, dispensou as festas, as noitadas que se faziam no palácio para alegrar o rei. Ele não quis festa, ele perdeu o sono, e no outro dia ele levantou ansioso e correu na confiança que o Deus de Daniel, que ele sabia que era o Deus único e verdadeiro, na confiança que esse Deus pudesse ter livrado Daniel. E lá o verso 20 desse capítulo 6 vai dizer que com voz triste ele chama por Daniel: Daniel, que Deus tenha podido te livrar. Tanto que ele chamou Daniel, na confiança que Daniel estivesse vivo. Daniel, de lá do fundo da cova, respondeu: ó rei, vive para sempre o meu Deus, a quem sirvo, mandou o seu anjo, fechou a boca do leão, eu estou aqui preso. Amém? Então essa foi a história de Daniel. E agora eu pergunto, o que isso tem a ver, comigo e com você? O que essa história serve na minha vida? Para quê? O que ela tem a ver? Serve sim, minha gente, quando nós servimos o Deus vivo e Deus verdadeiro. O Deus de Daniel, ele não tem que ser o Deus de Daniel. O Deus de Daniel tem que ser o meu Deus, e ele quer ser o meu Deus. A Bíblia diz que esse Deus de Daniel não muda e nele não há sombra de variação. Quando nós servimos o Deus eterno, quando nós servimos o Deus de Daniel passa a ser também o meu Deus. Ele nos livra das situações mais adversas, independentemente das circunstâncias. Então, a história de Daniel serve para mostrar que se eu servir o Deus que Daniel serviu, a minha vida também pode ser mudada, pode ser transformada, e Deus também poderá me livrar de todo e qualquer tipo de situação adversa. Outra coisa que nós aprendemos é que, mesmo longe do povo de Deus, mesmo longe da nossa igreja, nós podemos manter a nossa fé impoluta. Daniel estava longe da sua terra, estava longe do seu povo, estava longe da sua igreja, do templo. Aliás, o templo de Jerusalém nem mais existia, tinha sido destruído, mas Daniel nunca perdeu a sua fé, nunca perdeu a sua confiança em Deus, nunca perdeu a sua intimidade com Deus. Pelo contrário, ele sempre mantinha a sua comunhão, mantinha a sua fé, mantinha a sua intimidade com Deus, e isso era reconhecido tanto que o rei diz: o
Deus a quem tu serves continuamente. Então, minha gente, nós não precisamos necessariamente estar reunidos na igreja para nós estarmos em franca e profunda comunhão com Deus. Nós estamos passando uma fase assim no momento, né? A igreja não está podendo reunir como reunia antes naqueles cultos gostosos, calorosos, animados, inspirados, mas nós podemos ter a mesma fé, a mesma intimidade, a mesma comunhão com Deus, porque Deus está em todos os lugares, principalmente Deus está dentro do nosso coração. Então aprendemos que mesmo distante da igreja, distante do seu povo, distante das pessoas que ministram a fé no nosso coração, nós podemos estar e manter a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Outra coisinha que nós aprendemos é que a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus, a nossa honestidade aos homens, desarmam a arapuca do inimigo. Deus reverte a situação sempre a nosso favor. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel fora jogado na cova dos leões, porém Deus enviou o seu anjo. Olha, gente, que coisa importante. Deus move os céus e a terra para reverter uma situação a favor de um servo fiel. O anjo desceu lá do céu, entrou dentro da cova, fez companhia com Daniel e colocou uma focinheira nos leões. Daniel passa a noite inteira do lado do leão, mas o anjo estava do seu lado. E os leões, algemados ali, não puderam fazer nada contra Daniel. Os leões perderam o apetite. Os leões se comportaram como cordeirinhos quietinhos diante de Daniel. Meus queridos, Deus é capaz de fazer os leões que se expõem na nossa frente se comportar como cordeirinhos contra você, que tem fé, que tem confiança absoluta em Deus. Leão vira cordeirinho. Deus manda anjo para cuidar da nossa vida. O leão fica quietinho, pertinho de você, porém quietinho como um cordeirinho deitado do seu lado. Amém? Isso não é história da carunchinha. Isso é a palavra de Deus quem diz. E Deus não mudou. Se o Deus de Daniel for o meu Deus, isso também pode acontecer comigo, isso também pode acontecer com você. A outra coisa que nós aprendemos é que a nossa vida deve servir de testemunho ao mundo. Por causa de Daniel, a sua fé em Deus, a sua fidelidade, o mundo ficou sabendo por um edito do rei que só o Senhor é Deus sobre todos os povos. Por causa da vida e do testemunho de Daniel, o rei enviou uma sentença, uma carta a todo o império, dizendo que todos deveriam tremer e temer o Deus de Daniel, porque só ele era o Deus vivo, verdadeiro, que livra, que salva, que faz sinais e que faz maravilhas. Que a minha vida, que a sua vida possa dar testemunha ao mundo que só o Senhor é Deus, que Deus nos ama, que Deus move céus e terra para abençoar a sua vida. E foi pensando em você que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho único, para que a sua situação fosse mudada nesse mundo e no outro. Jesus Cristo veio como Filho de Deus, que perdoa os nossos pecados, abençoa a nossa vida aqui e nos leva para o céu. Então, se o Deus de Daniel for o seu Deus, a situação adversa vai se reverter. O leão vai ficar mansinho e os adversários caem na sua própria armadilha. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eu peço a tua bênção sobre tantos quantos ouviram esta palavra, a palavra do Senhor. Que o Deus de Daniel possa ser o Deus de cada um que ouviu a tua palavra e que Jesus Cristo, teu Filho amado, que foi enviado por amor, meu Pai, ao mundo, possa ser o Salvador pessoal de cada um dos ouvintes desta palavra. Abençoe
os nossos familiares, aonde estiver cada um deles. Tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Se você crê, diga graças a Deus. Amém. Como fez com Daniel, irmão, assim Deus te fará. Fechará a boca dos leões, te levantará